Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eminência reverendíssima, nosso metropolita Saína Damascus, meus irmãos no sacerdócio, meus irmãos em Cristo. Hoje, segundo domingo da Santa e Grande Quaresma, nós comemoramos São Gregório Palamás. São Gregório Palamás é um dos pilares da ortodoxia, um grande defensor da fé ortodoxa. Falar sobre ele detalhadamente exigiriam horas e mais horas. São Gregório é um homem que tem uma história de vida tão interessante quanto sua própria teologia. Ele foi um monge, Monte Athos, foi arcebispo de Tessalônica, foi preso pela sua defesa intransigente da ortodoxia, foi cativo dos otomanos, teve sua fé contemplada e celebrada em um concílio considerado por muitos ecumênico. É uma história interessantíssima. Mas vamos falar um pouco da relevância de São Gregório Palamás para nós nos dias de hoje. No fim das contas, é o que nos importa. São Gregório viveu no século XIV, mas suas palavras são de extrema relevância, sobretudo para nós. Talvez mais urgentes para nós do que foram para os seus contemporâneos. São Gregório enfrentou uma corrente ocidental de pensamento, uma corrente secular de cristianismo. Um cristianismo antropocêntrico, fincado no intelectualismo que tentava invadir a ortodoxia. Do mesmo modo, ele enfrentou, pelo lado do Oriente, a constante infiltração otomana, com sua superstição e misticismo. Não é muito diferente dos dias de hoje. Por um lado, nos é empurrado um cristianismo seco, árido, humanista, que exige que a igreja sirva e aceite o mundo. Por outro lado, as correntes New Age, esotéricas, perennialistas, que também tentam se infiltrar no cristianismo e que nos dizem que Deus é conhecido através dos estudos, através de alguma filosofia secreta, oculta, que nos concede sabedoria sobre coisas divinamente inspiradas, ambas ferramentas do anticristo. Já para São Gregório Palamás e para a ortodoxia, Deus é conhecido através da nossa união com Ele. Conhecimento é produzido por comunhão. E essa união ocorre no coração humano, não no intelecto. São Gregório dizia que a filosofia antiga não foi capaz de resgatar e renovar o homem, porque o homem não precisava de um professor de filosofia. O homem precisava e precisa de alguém que tirasse os pecados do mundo e assim concedesse a verdadeira e eterna sabedoria. E esse alguém, obviamente, é nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, São Gregório se torna conhecido na defesa dos monges exicastas em face aos ataques do herege Barlaão. Barlaão é uma figura bastante conhecida de fato, mas ele não representava a si mesmo. Barlaão representava uma corrente de pensamento. Barlaão era, na linguagem do Evangelho, legião. De modo simplificado, Barlaão defendia que Deus não poderia ser conhecido pelo homem e não poderia ser experimentado como luz, como diziam aqueles monges. Ele, na verdade, ridicularizava os monges, dizendo que até mesmo o intelecto humano era superior a essa pretensa luz divina que os monges diziam experimentar. Que até mesmo a experiência dos filósofos era superior à dos profetas e santos. Barlaão, como muitos hoje em dia, acreditava em um Deus morto, completamente inacessível ao homem, impondo até mesmo um caráter de redenção ao intelecto humano. Essencialmente, Barlaão era um teólogo escolástico. Já
os monges exicastas defendiam que o homem, através da purificação do seu coração, pode receber a luz incriada, a luz divina nesse coração, e assim se unir a Deus. Exicasmo, traduzido, nada mais é do que quietude, mas o centro, o coração do exicasmo é a oração do coração, a oração de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador, ou como ensinam muitos pais espirituais no Monte Athos, Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, como nós rezamos em nossos combusquines. E essa oração busca, através do esforço inicial do homem, e principalmente através da graça divina, libertar o homem da escravidão dos pensamentos, da escravidão das imagens, mantendo na mente, mantendo no coração somente o nome de Cristo. Vejam, é importante dizer, fazer uma nota: isto não é um terço, não é uma oração que busca exercitar os pensamentos, pelo contrário, ela busca nos livrar da escravidão dos pensamentos. Na maioria das vezes, os pensamentos que trabalham em nosso cérebro criam medo em nós, criam desespero, criam dúvida, e de fato não é só a cabeça vazia que é a oficina do diabo. Quantas pessoas hoje podem dizer que estão de mente vazia? Quantas pessoas? Nós nos tornamos escravos dos celulares, escravos das redes sociais, escravos do que vemos e ouvimos. A última coisa que temos é uma mente vazia, e isso tem nos causado ansiedade, tem nos causado neurose. É de fato um estado antinatural. Já o estado natural da mente humana é a lembrança constante de Deus. Então, a grande questão é como se livrar dessa enxurrada de pensamentos e como fazer com que nossos corações queimem por Cristo e recebam a Cristo como luz. Os monges exicastas defendiam que através do ascetismo, centrado nessa oração de Jesus, nessa oração do coração, na invocação do nome de Cristo, Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, isso é possível. Então vejam, que a teologia de São Gregório apresenta a Deus como luz, e o homem de coração purificado contempla essa luz se unindo a Deus. Essa luz que nós estamos falando não é uma luz criada. Por exemplo, essa igreja está iluminada por lâmpadas, lustres. Se nós sairmos até o pátio da igreja, ele está iluminado pela luz do sol. O sol ilumina tudo. Mas estas são luzes criadas. Essa luz que São Gregório se refere é a luz do Tabor, a luz da transfiguração de Cristo. É a luz incriada, que é a própria presença divina de Deus. É uma luz captada pelo nous, pelo coração humano, que não depende de uma visão saudável, mas de um coração puro. Vejam, São Gregório Palamas não inventou nada. Ele apenas confirma a teologia bíblica e dos santos padres anteriores a ele. As passagens das Escrituras que afirmam que Deus é luz e que descrevem a própria atividade dessa luz incriada são inúmeras. Prestem atenção, meus irmãos, mais adiante, após a comunhão, após nós comungarmos do corpo e do sangue de Cristo, vocês vão ouvir o coral cantando que nós vimos a luz verdadeira. Essa luz verdadeira, que excede todo o entendimento humano, essa luz incriada é que São Gregório está falando. Essa luz que é o próprio propósito da vida espiritual. Percebam que nós falamos muito sobre coração aqui. De acordo com a tradição ortodoxa, a própria tradição das Escrituras, o coração é o centro da existência humana. E esse coração é revelado através da luta espiritual, da luta ascética.
através da dor que nós sentimos pelos nossos próprios pecados e através da oração incessante, Deus é revelado nesse coração. Esse coração espiritual, esse coração profundo, não é esse coração que nós muitas vezes ligamos ao emocionalismo. Eu senti no meu coração, meu coração está dizendo. Não é assim, não é emoção, não é imaginação, é pura e sóbria comunhão com Deus, não é um exercício da razão humana. Vejam, o homem usa sim da sua razão para obter conhecimento do mundo ao seu redor, estudar, ler livros, formar pensamentos, mas ele conhece a Deus e se une a Ele através do coração. Então, quando nós libertamos a nossa mente e por consequência o nosso coração do ruído do mundo, da escravidão dos pensamentos, nós transformamos esse coração em uma manjedoura, e essa manjedoura então recebe Cristo. Daí a importância da oração do coração: Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, pois ela vai imprimir o nome de Cristo nesse coração e na mente humana. A mente humana é o que os santos padres chamavam de nous, tá? Não é a razão em si, mas o olho da alma, e ele volta a funcionar de modo correto. Então o homem assim se une a Deus. E isso, meus irmãos, é para todos, não somente para os monges. É aí que entra a relevância de São Gregório para nós nos dias de hoje. Lembremos, Cristo encarnou para todos. Meus irmãos e irmãs, eu pergunto para vocês: o Evangelho, a comunhão, a confissão, a oração são somente para os monges? Cristo ressuscitou somente para os monges? É óbvio que não. É óbvio que não. O Evangelho é para todos. A santidade é para todos. A descoberta do coração é para todos. A união com Deus, a theosis, que é a própria definição ortodoxa de salvação, é para todos os ortodoxos. E o exicasmo, como defendeu São Gregório Palamas, é para todos. A mesma luz incriada que ilumina o coração de um monge pode e deve iluminar o coração de qualquer ortodoxo. Eu termino evocando a súplica de São Gregório Palamas: Senhor, ilumina a minha escuridão. Senhor, ilumina a minha escuridão. E que pelas orações de São Gregório Palamas, nosso Senhor Jesus Cristo ilumine todos os cantos escuros de nossas almas. Porque o homem que reconhece que vive na escuridão e busca a cura, esse será iluminado pela luz de Cristo. Este experimentará essa luz incriada como vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.